Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está cheinho de informação pertinente. Recebemos ela, doutora Natasha Silessarenko, que é pediatra e patologista, e nos trouxe aí dois assuntos muito importantes: doenças raras e o atual momento do Covid-19. O que é que vocês precisam, se conscientizar? A população precisa se conscientizar. Nós estamos vivendo ainda tempos dificílimos. Eu acredito que esse mês de março vai ser um mês extremamente difícil. Muitas UTIs lotadas, muitos casos graves. Os casos agora estão aparecendo mais em jovem e com maior gravidade, evoluindo mais rápido. Então isso pode ser perfil dessa nova cepa, dessa nova variante. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é aquele dia especial de cuidarmos do nosso bolso com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, 3 best-sellers, e que está aqui no Elga e Você toda terça-feira. Então, venha, Bruno Perim. E aí, galera do programa Elga e Você, mais uma vez batendo papo de empreendedorismo. Queria aproveitar esse momento para chamar a atenção de um assunto muito sério, que é, obviamente a gente está no meio dessa questão da pandemia, mas é ajuda aí ao pequeno empreendedor. Esses dias contratei umas meninas jovens, uma nova empresa aí que trabalham com essa questão de limpar o sofá com produtos ecologicamente corretos. Achei muito legal, fizeram um ótimo trabalho, como vocês podem ver. E me veio esse ponto de ajudar uns empreendedores pequenos. Cara, contrate quem está próximo de você e, muito importante, pague o preço integral se você tem condições. Às vezes as pessoas vão lá e choram por um desconto, simplesmente para conseguir aí um pouquinho, mas cara, às vezes isso é muito essencial para o empreendedor. Então assim, às vezes ele já tem uma margem pequena de lucro. Então se você tem condição, pague o preço justo, pague o preço que a pessoa estabeleceu. Você está ajudando uma pessoa aí, é um período difícil que a gente precisa se ajudar. E pequenas coisas também, como fazer a recomendação, que nem eu fiz ali logo depois desse produto, e outros que eu acabo tentando, ao máximo incentivar aí, o pessoal daqui. E fica aí também então essa dica, queria fazer esse pedido, porque eu acho que se todo mundo aí conseguisse ajudar um pouquinho, a gente consegue cruzar por mais essa etapa difícil e ajudar aí quem move a nossa economia. Valeu, galera! E aí, gostaram das dicas e dos ensinamentos do Bruno Perim? Ele sempre acrescenta na nossa vida financeira e cuida do seu bolso. Mas segue o baile. Hoje também temos aquele momento especial de deixarmos vocês por dentro, informado de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Pela segunda vez, o Banco Central decidiu adiar a implementação do Pix Cobrança. Em instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, na última segunda-feira, o órgão anunciou para 14 de maio a nova data do sistema. Google é processada por rastrear usuários, mesmo no modo anônimo. A ação que acusa a Google de rastrear usuários, mesmo em guia anônima, não deve acabar tão cedo. Isso porque a juíza federal norte-americana decidiu que o processo coletivo que denuncia as políticas de rastreamento pode prosseguir.
Caixa pede que usuários atualizem seus dados no Caixa Tem. A atualização do Caixa Tem deve ser feita no próprio celular e visa evitar problemas no recebimento do auxílio emergencial. Índia pode criminalizar compra, venda e mineração de criptomoedas. O governo da Índia está planejando uma nova lei com o objetivo de banir as atividades relacionadas ao mercado de criptomoedas no país. A informação foi obtida pela agência de notícias Reuters, que conversou com um oficial sênior do governo, que não quis se identificar. E essas são as nossas notícias de hoje, que deixamos vocês sempre ligadíssimos em tudo que está acontecendo, mas só estamos começando, só estamos esquentando. Tem muito mais no nosso programa de hoje e a gente já volta, não saia daí. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo cheio de informação e com ela que está retornando ao nosso programa e a gente fica feliz demais, doutora Natasha Silestarenko. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Ai, é um prazer estar aqui. Essa casa aqui é uma delícia, eu já me sinto em casa, viu? Além de ter você linda e sempre cheia de energia, essa turma toda aqui que te circunda, faz a gente ficar muito feliz e se sentir realmente em casa. Obrigada mais uma vez por me convidar, por estar aqui. E eu espero que a gente tenha aí um bate-papo muito gostoso e proveitoso, especialmente para os nossos telespectadores. Como sempre, doutora, como sempre, quando a senhora vem ao nosso programa, eu tenho certeza que acrescenta muito na vida de quem nos assiste. Que bom! Aqui pra e isso. A sua energia é incrível também. Então trocamos boas energias, é isso que o mundo precisa. Com certeza. Doutora, temos uma pauta muito interessante hoje, doenças raras, né? Que é bom fazermos esse alerta, porque a informação é o fator determinante, né? Com certeza. Nas doenças raras, então, acho que qualquer área da medicina, ou qualquer área, né, é sempre importante se ter uma informação precisa, uma informação transparente, clara. Sim. Mas nas doenças raras mais ainda. As doenças raras são doenças de difícil diagnóstico, é difícil o médico pensar, muitas vezes leva-se mais de 30 anos para fazer o diagnóstico. Nossa. E com isso a pessoa perde muita oportunidade aí de ter menos sequela, de ter uma doença mais controlada. Sim, então, perde qualidade de vida, com certeza, né? Então, assim, agora se comemorou, né? Se comemorou não, a gente não pode dizer de comemorar, mas... É uma data de conscientização, né? De conscientização, exatamente. O último dia do mês de fevereiro, sim, que esse ano não foi bissexto, foi dia 28, né? No domingo. Então, se faz alusão aí, se conscientiza-se sobre a importância do diagnóstico das doenças raras, né? Mas sim, o que são as doenças raras, né, Elga? Isso, a gente está aqui falando de doença rara. O que é uma doença rara? Então, por definição, doença rara é aquela doença que acontece em até 65 pacientes para cada 100 mil habitantes. 65. Ou 1,3 pacientes para cada 1.000 habitantes. Tá? Essa é a prevalência, digamos assim, das doenças raras. No Brasil, estima-se que há em torno aí de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Nossa. No mundo, soma-se 300 milhões dessas pessoas. Um número expressivo, né? É um número muito grande. Você fala doenças raras, mas que atinge uma boa parte da população. Com certeza. São 13 milhões de brasileiros que têm aí doenças raras. E as doenças raras, elas afetam não só o indivíduo, mas toda a sua família, porque costumam ser doenças de uma evolução muitas vezes delicada, de uma evolução, são doenças evolutivas, são doenças crônicas e que cursam muitas vezes aí com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, com retardo mental e se não for diagnosticada precocemente, isso pode evoluir realmente de uma forma muito desfavorável. Surpresa. Então daí a importância de se conhecer, se fazer o diagnóstico precoce para que a intervenção seja
a melhor e mais rápida possível. Então, a prevenção manda muito, né? Você chegar, então, a partir do nascimento, você já fazer todos os exames. Exatamente. E aí começa com o famoso teste do pezinho, que é o primeiro teste. É obrigatório, doutora? Na verdade, toda criança nascida no território brasileiro tem o direito ao teste do pezinho de graça em qualquer lugar desse país, do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste, em qualquer lugar que ele esteja, desses 5.500 e poucos municípios que existem no Brasil, ele tem o direito a fazer de graça o teste do pezinho. Só no teste do pezinho são detectados hoje no Brasil 6 doenças raras. Tipo assim, se existir aí uma o traço, dessas 6, ele já detecta e já isso. define qual. O teste do pezinho, como é um teste de triagem. O que é um teste de triagem? É um teste que tem que ser altamente sensível, não deixar passar ninguém. Sim. Então, por vezes, ele tem resultados falsamente positivos e é melhor que seja assim. Entendi. Então, ele pega indivíduos que parece que têm a doença, mas quando vai fazer a confirmação, não confirma, tá? Então, é um teste que é feito em todos os brasileiros e depois, aqueles que dão alterados vão fazer o chamado teste confirmatório. Muitas vezes não se confirma, porque realmente há necessidade que esse teste seja altamente sensível, que não deixe passar nenhuma criança que porventura tenha a doença e que o teste não detecta. Então, por isso, ele detecta mais, ele é mais falso positivo. Sim. Ele dá casos que não Isso aí, são, mas com ele dá como certeza. positivo. Já chama a atenção, né, Exatamente. para o profissional ou quem está à frente vasculhar, realmente investigar. Exatamente. As doenças raras são de muito difícil diagnóstico. Muito difícil. Então, o teste do pezinho, feito na rede pública, faz para 6 doenças. Na rede privada é possível se fazer esse teste também, só que aí existe uma enormidade de doenças que são pesquisadas. Então, aumenta esse rol. Aumenta, chega a mais de 100 doenças. E não é gratuito, mas existe, tem a possibilidade. Os convênios cobrem grande parte desses testes e Sim. se detecta aí cerca de mais de 100 doenças que são, se diagnosticadas precocemente, são doenças que têm uma evolução muito melhor. Então, infelizmente, o ideal seria que todo brasileiro nascido, pequenininho ainda, recém-nascido, pudesse dispor de um teste do pezinho que fizesse aí grande parte dessas doenças, fizesse a investigação de grande parte dessas doenças. Mas, infelizmente, isso ainda não existe. Então, já existem projetos lá em Brasília para que se amplie, que se faça o teste do pezinho de maneira a incluir um maior número de doenças. Porque são doenças raras, né, como a gente pode estar falando, mas que têm um impacto muito grande, muito importante sobre aquelas crianças e toda a sua família. E essa evolução também tem alguns, eu acredito, se existe um rol que a senhora pode destacar para a gente aqui, falar algumas, pode incluir algumas que pode chegar a um óbito, né? Com certeza. A fenilcetonúria, por exemplo, que é um erro inato do metabolismo dos aminoácidos. Foi a primeira doença que se fez o diagnóstico no teste do pezinho, na década de 60. E aconteceu o seguinte, um pesquisador chamado Guthrie, nos Estados Unidos, ele foi chamado por Kennedy para descobrir o que ele podia ajudar para o diagnóstico da irmã do Kennedy. Kennedy tinha uma irmã com retardo de desenvolvimento. Nossa! E aí foi então que se desenvolveu a técnica de Guthrie. Quando eu fiz residência nos idos dos anos 90, a gente ainda dosava a fenilalanina com o método da inibição de crescimento bacteriano, que é o método de Guthrie. Hoje em dia não se faz por isso, se faz com a metodologia HPLC, é outra coisa. Então se dosa esse aminoácido tal, que é a fenilalanina. Mas, assim como a fenilcetonúria, existem aí várias outras doenças dos erros inatos do metabolismo dos aminoácidos, dos lipídios, enfim, tem aí uma enormidade das mucopolissacaridoses que podem ser diagnosticadas com exames e que, então, a criança, uma vez que tenha o diagnóstico precoce, essa criança vai, então, sofrer intervenções que muitas vezes a intervenção é apenas alimentar. Nossa, é apenas olha só. modificar uma dieta.
não usar determinado aminoácido. Sim. Às vezes é um remédio, o hipotireoidismo, por exemplo, que é uma Olha outra doença também diagnosticada pelo teste do pezinho na rede pública. Toma-se um comprimidinho todos os dias e pronto. Enquanto que se a pessoa não toma, não faz esse diagnóstico precoce, essa criança evolui aí com um retardo mental que não volta ao normal. É o que a gente chama de cretinismo, que é o retardo mental por falta de hormônio tireoidiano. E basta dar um remédio. Então, o espectro das doenças raras é muito grande. São mais de 6 mil doenças raras descritas. Existe uma com maior incidência, doutora? A maior frequência, 80% das doenças raras são de natureza genética. Sempre Os outros vem, né? 20% são autoimunes, infecciosas, inflamatórias, de causas ambientais. Olha só. Mas, em geral, assim, a maioria são de causas genéticas. Então, o hipotireoidismo, a fenilcetonúria estão aí no bojo dessas doenças mais frequentes. Mas o lúpus eritematoso sistêmico é uma outra doença rara. Hoje Então, se ouve falar com mais frequência, né? Muitos casos mas o lúpus foi uma doença que há um pouco tempo atrás, eu acredito que uns 20 anos, nem se ouvia falar. era muito difícil o diagnóstico. Então, hoje a gente bate muito duro em cima da tecla de que... Só antes não querendo interrompê-la, mas o lúpus também é uma doença que é diagnosticada nesses exames? Não, no teste do Não, pezinho teste do pezinho, não. Não. Nem no mais amplo lá que diagnostica. Não. Não? O lúpus, na verdade, ele vai se desenvolver com o tempo. Então, é importante, assim que o paciente comece a manifestar sintomas que podem sugerir lúpus, por exemplo, anemia, palidez, fraqueza, queda de cabelo, emagrecimento, uma febre sem muita causa, isso sugere as doenças autoimunes, dentre elas o lúpus, que é, das doenças autoimunes, a mais frequente. Sim. Então, assim, o grande problema é se pensar na doença rara. Não tem jeito de um médico pensar se ele nunca viu, se ele não estudou. Então, é muito importante que as faculdades tenham disciplinas que ensinem as doenças raras, para que o futuro médico possa pensar na doença. Sim. Aí depois na residência a mesma coisa. Então, assim, existe aí toda uma iniciativa, né, para que as faculdades ensinem a doença rara, ensinem o aluno a pensar. Então, normalmente a gente fala que quando você tem aí um diagnóstico difícil, que você não sabe explicar muito bem, um recém-nascido, por exemplo, que começa a ter convulsão nas primeiras horas de vida, ou um recém-nascido que entra em coma. Então, tem que botar nas suas hipóteses diagnósticas que possa ser aí uma doença rara, um erro inato de metabolismo, e já existem, assim, e o médico tem um papel importante no acompanhamento, no diagnóstico das doenças raras, mas é uma equipe multiprofissional que faz a diferença. Sim. Então tem que entrar ali o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Então é toda uma rede de profissionais que devem se comunicar entre si, ter um bom relacionamento para fazer o melhor por aquele paciente. Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente ter sucesso. Mas, doutora, isso não é uma realidade ainda. Pelo que a senhora está falando, isso está muito longe ainda de ser algo aceitável. Infelizmente, ainda Eu não vou é. pedir para a senhora dar uma seguradinha para nos responder. A gente já volta. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta hoje recebendo ela, a doutora Natasha Sleszarenko. Adoramos o nosso bate-papo, doutora Natasha, toda vez. É uma delícia, né? A senhora vem aqui. A gente não vê o tempo passar. Não vê, acaba o bloco e fala, não acredito. Nem eu. Doutora Natasha, finalizamos o bloco anterior, estávamos falando aí dessa realidade que vivemos ainda, desse pouco investimento em relação na fase do estudo mesmo, que o médico está lá em formação, em relação às doenças raras. Por que
ainda nesse momento que já tem tanta tecnologia, estamos tão evoluídos e só melhorando e tem essa omissão ainda? Na verdade é porque ela é vista assim de maneira separada no currículo, sabe? Ela é vista na cardiologia, vê uma doença rara, na ortopedia, vê outra doença rara, na reumatologia. Era importante trazer dentro de um contexto único isso, entendeu? Então, Entendi. Já está sendo discutido nas escolas. É importante ter mais geneticista no Brasil, só são 300 geneticistas no Brasil. Não acredito. Tem capitais que não tem geneticista. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, que é um estado enorme, se a gente colocar a Espanha e a Itália, Mato Grosso ainda é maior territorialmente do que a Espanha e a Itália, a gente só tem um geneticista no estado. E eu falei que 80% das doenças raras são de natureza genética. Então, realmente, assim, é preciso formar melhor o nosso médico para que ele tenha esse olhar para a doença rara. É preciso que mais pessoas se interessem pela genética, que façam a genética, para que a gente, então, consiga aí fazer melhor por esses pacientes, entendeu? Existe uma política nacional de doenças raras, mas assim, ainda é uma coisa muito incipiente, a coisa ainda não está avançando como precisa. Sim. Hoje eu coordeno a Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina, então a gente tem ali diversas participações de pesquisadores do mais alto nível, temos aí participações de instituições como a Casa Hunter, que é uma casa assim, importante, como eles ajudam muito os pacientes com doenças raras, entendeu? Então, hoje a gente tem aí uma dificuldade muito grande para o diagnóstico da doença rara, para a terapêutica da doença rara. Então, como eu te falei, muitas vezes é só dieta, mas é uma dieta que custa, um leite que custa muito caro. Sim. Então, tem que entrar na justiça, tem que judicializar para se conseguir. Às vezes é um remédio barato, como o hipotireoidismo, o tratamento do hipotireoidismo congênito, ou o tratamento da hiperplasia adrenal congênita, por exemplo, que é corticoide. Enfim, existe aí uma enormidade, como eu lhe falei, são mais de 6 mil doenças raras. Nossa. E fora as que não se sabe ainda. Então é importante que o médico pense e que não demore tanto para fazer o diagnóstico, encaminhe para os centros especializados. Então hoje no Brasil existem cerca de 240 centros distribuídos aí ao longo de todo esse país. Sim. Que fazem essa parte de tratamento, de diagnóstico, de acompanhamento desses pacientes, porque, como eu falei, o médico não é a peça fundamental. É toda essa equipe multiprofissional. Então, é o fisiatra, é o fisioterapeuta. Então, assim, essa criança precisa ser muito estimulada, porque isso faz a diferença na vida daquela criança e daquela família para sempre. Então é importante que esses cuidados iniciem o mais precocemente possível, que esse diagnóstico venha o mais cedo possível. Quanto antes, melhor, né? Está ali neném ainda. Para tudo, né? Forte. Para tudo. O diagnóstico quanto receptivo, antes é melhor. né? A gente consegue realmente fazer muito mais quando esse diagnóstico é precoce. Nossa, que maravilha. Então, fica o alerta, né, doutora? Exatamente. Chamar a atenção das pessoas e quem se encontra também aí, ou no pré-natal, né, já ligar o alerta para esse diagnóstico precoce. Exatamente. Então, é muito importante, se tem doença na família, um caso, olha, já tem que ficar meu atento. Irmão morreu pequeno, não sei de quê. Então, morreram 2 irmãos meus homens, então tem que ficar atento. Porque são essas histórias que a gente vai conseguindo descobrir essas doenças e aí muitas vezes fazer aconselhamento genético para aquele casal. Então tudo isso é muito importante, mas precisa aí de ações integradas do governo federal, de políticas públicas, dessas associações que são assim fundamentais e de toda uma equipe multiprofissional. Nossa, tem solução, né? Tem tratamento, tem já aí muita, como que eu posso dizer? Muita inovação, muita inovação, essa era a palavra que eu estava procurando, inovação, tecnologia. Então, tem que aproveitar e incentivar isso, né, doutora? Exatamente, incentivar, ter políticas públicas robustas para isso, ensinar o aluno a pensar, ter centros de diagnóstico. Então, no Rio Grande do Sul tem, em São Paulo tem. Então, tem alguns estados, assim, no Nordeste, tem centros importantes
que fazem esse diagnóstico. Não podemos levar aí 30 anos, em pleno século XXI, para fazer diagnóstico de uma doença metabólica ou de uma doença rara qualquer que seja. Doutora, a gente agradece em relação à pauta de doenças raras, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque na sua primeira visita ao nosso programa, estávamos aí no início da pandemia, conversamos muito sobre a questão do Covid, que era ainda algo que não desconhecíamos, né? Tinha mais dúvidas e incertezas do que qualquer coisa, não tinha tratamento, não tinha, certeza era a palavra que não existia. Na segunda visita, um otimismo, né? Era uma outra situação total, que a gente não acreditava, inclusive, numa reinfestação, não acreditava que isso seria possível. Então, era um quadro extremamente otimista. E, infelizmente, hoje, eu estava ansiosa para te ouvir, de verdade, com a sua presença hoje no nosso programa, que eu preciso saber qual é a nossa situação de verdade, doutora. Olha, Elga, eu com muita tristeza no meu coração, eu não tenho boas notícias, sabe? Infelizmente, sexta-feira, dia 26, completou um ano do primeiro caso oficial no Brasil, dia 26 de fevereiro, e o que vemos aí são mais de 250 mil mortos, com mais de 10 milhões de casos diagnosticados, pouca testagem ainda, não tem uma testagem em massa como a gente precisava ter. E assim, as UTIs lotadas. Não, aqui em Mato Grosso estamos com cerca de 93% de UTI de ocupação. Então assim, nós precisamos, os médicos, os profissionais da saúde exaustos. A gente não consegue vislumbrar. Começamos a ver uma luz do túnel com a questão das vacinas, mas aí vieram as variantes, veio aí uma vacina que não chega em quantidade suficiente. Isso é verdade. Então a gente está aí realmente vivendo momentos muito difíceis e eu acredito que esse mês de março vai ser um mês dificílimo, um mês assim complicadíssimo e para todo o Brasil. A impressão que eu tenho é que todo o Brasil vai colapsar ou já está colapsando. As notícias, né? A gente tinha aí antes, né? Tinha casos, aumentava lá no Sudeste, aí demorava para chegar aqui, mas agora a gente está vendo assim, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais está completamente colapsado, Amazonas, Acre. Então, realmente, assim, a gente está vivendo momentos extremamente... Porto Alegre está em zona preta, ou seja, está complicado. Então, a gente precisa se conscientizar. De uma vez, ninguém aguenta mais ficar em casa, nem ouvir essa ladainha de ficar em casa. Esse é um dos fatores que realmente até pode ter nos colocado nessa situação. Eu acho que foi uma série de fatores. Sim. Eu contribuo. O que eu acho que aconteceu, né? Eu acho não, na verdade a gente tem aí algumas comprovações de que tudo isso pode ter acontecido devido a... Primeiro, nós tivemos aí algumas situações. Então nós tivemos eleição em novembro, seguida das festas de final de ano em dezembro, férias em janeiro, carnaval em fevereiro. Eu acho que todas essas datas fizeram com que as pessoas saíssem mais de casa, que as pessoas viajassem. Junto com isso, nós tivemos uma vacina que chegou, mas não chegou em número suficiente. Sim. Nós temos um Programa Nacional de Imunização capaz de imunizar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Mas a gente não faz por quê? Porque não tem vacina. Esse é o problema. E terceiro, surgir as variantes. Então, hoje a gente tem pelo menos 3 variantes chamadas variantes de preocupação ou de atenção. Já estão sendo descritas mais 3, mas hoje chamam muito a atenção a variante do Reino Unido, a variante da sul-africana e a variante do Amazonas. E essas variantes... E qual que é o impacto disso? O impacto disso... São vários os impactos, né? O primeiro que a gente já sabe, que está bem estabelecido, é que essas variantes, elas têm uma capacidade de transmissão maior. Elas entram mais fácil na nossa célula por causa da modificação daquela proteininha que se liga na nossa célula, tal da RBD, a Receptor Binding Domain. Essa proteininha que se liga na nossa célula, esse pedacinho do vírus que se liga na nossa célula, está se ligando mais facilmente. Com isso, o vírus entra mais facilmente para dentro da célula, mantém cargas virais maiores. Então, já é comprovado que elas se transmitem mais. E o problema? Com relação à letalidade, ainda não é possível dizer se elas dão uma maior mortalidade ou não. Entendi. Só que elas fazem mais gente ficar doente ao mesmo tempo, num sistema de saúde que já está
no seu limite, colapsa. Com certeza. Além disso, essas variantes, a gente não sabe se elas vão escapar das vacinas ou não. Por que o vírus faz essas mutações? Por que o vírus faz essas variantes? Para se defender do nosso organismo. Porque se ele não se defende, ele acaba morrendo por causa do nosso sistema imune. Então, cada vez que o vírus se multiplica, ele produz mutações, que são essas pequenas modificações. Tem milhares de mutações, só que não são importantes. Agora, essas 3 variantes, variante é o nome que a gente dá para um vírus que já mudou bastante, já teve várias mutações. Então, várias mutações compõem uma variante. E tem milhares de variantes já no mundo, descritas. Só que essas 3, a do Reino Unido, que é a B117, a sul-africana, que é a B1351, e a amazonense, que é a chamada de P1, são as chamadas VOC, Variants of Concern, que são as variantes de preocupação ou de atenção. Que a gente já sabe que essas 3 variantes, elas se transmitem mais. Com relação à letalidade, a gente não sabe dizer ainda e parece que elas podem driblar a vacina. E aí a vacina pode não fazer efeito. Isso é um fator muito preocupante. Muito, porque a gente pode ter uma segunda infecção por essa variante. Já tive Covid, eu estou livre, não preciso usar máscara. Não, você pode ter por essa variante. E a gente não sabe como é que vão ser esses quadros de reinfecção. É justamente isso que eu quero conversar, mas vamos fazer mais um bloco, doutora? Vamos. Então eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais doutora Natasha. É rapidinho. Estamos de volta hoje, especialmente 3 blocos com a doutora Natasha Silessarenko, porque o assunto está muito interessante. E doutora, essas informações, ainda vindo da senhora, é algo que eu acredito que gera um impacto diferenciado, porque a senhora tem a credibilidade e está aí à frente, junto e militando contra o Covid há muito tempo, desde o início da pandemia. Nós acompanhamos o seu trabalho, sempre passando informação, sempre tentando estar à frente. É verdade. E estamos numa situação crítica agora, onde muitas pessoas, porque muitas pessoas se contaminaram também já, e estão se sentindo confortável, porque tem aquela tranquilidade, já peguei, ou tem um prazozinho para pegar novamente, porque eu tenho imunidade, e se eu pegar, não vou pegar tão grave. Isso confirma ou não confirma, a gente é uma exposição, cada indivíduo reage de uma forma diferente, essas variantes são preocupantes. Isso é que é o problema. Essas variantes são vírus que se modificaram. Aquele vírus que começou a pandemia já não existe mais. Nossa. Ele já mudou tanto que ele já é outro. Então, você pode pegar novamente. São as chamadas reinfecções. O quanto é reinfecção a gente não sabe, porque infelizmente o nosso país não tem uma infraestrutura de laboratório robusta, consistente, para fazer o diagnóstico das reinfecções. Por quê? Como é que teria que fazer? O indivíduo, então, teve Covid, ok, PCR positivo, aquele teste do nariz lá do cotonete, aí fez de novo, passou aí, segundo a vigilância sanitária, são 3 meses depois da primeira infecção, comprovada com PCR positivo, ter de novo PCR positivo. Aí tem que sequenciar esse primeiro vírus e esse segundo vírus. Se eles não forem concordantes, você diz que existe, então, uma variante, que foi uma reinfecção por um outro tipo de vírus, ainda coronavírus, ok? Isso tudo corona, porque você pode pegar a infecção por outros vírus que dão o mesmo quadro, tá? Mas falando do SARS-CoV-2, tá? E a gente sabe que essas variantes vieram aí para criar ainda mais confusão. A gente precisa rezar para quê? Para surgir uma variante do bem. O que é uma variante do bem? Uma variante que se dissemina muito rápido, mas que ela seja de baixíssima ou sem nenhuma letalidade. Entendeu? Entendo. Uma forma mais amena. Porque daí, exatamente, todo mundo pega logo e aí cria-se esse anticorpo. Porque a gente só tem 2 jeitos de controlar essa doença. Com vacina, ou muita gente pegando e criando anticorpo.
Sim. Só tem essas Era a duas formas. esperança, né? Você chegou a um ano de pandemia. Falava, nossa, muita gente já se contaminou. Exato. Então era uma segurança, todo mundo falou, nossa, todo mundo já pegou Todo mundo já Covid. pegou, só que o problema é que assim, parece que esses anticorpos duram muito pouco. E Duram no essa máximo impressão 3 que meses. temos. E além disso, tem essas variantes. Então, quando a gente entra em contato com a variante, aquele anticorpo não reconhece a variante e a gente tem a doença de novo. E sem saber o impacto que aquilo vai causar. Sem saber se vai ser mais grave, se vai ser menos grave, a gente Às não tem vezes estudo você nenhum tem disso. o Covid de uma forma amena, meio que assintomático, que não compromete pulmão da primeira vez, e da segunda vez você pode ter um quadro diferente pela variante. Pela variante. Como a dengue, por exemplo, se você pega a dengue da segunda vez, ela costuma ser mais grave que da primeira. Sim. Dependendo do sorotipo, porque tem 4 sorotipos de dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Você pode pegar uma dengue na segunda vez ser mais grave. Tanto que a vacina de dengue você só pode fazer no indivíduo que já teve dengue. Tem que comprovar que já teve dengue para tomar a vacina de dengue. Olha só. Então, cada vírus responde de uma maneira, cada indivíduo responde. Então, assim, pessoal, o que é que vocês precisam, assim, se conscientizar? A população precisa se conscientizar. Nós estamos vivendo ainda tempos dificílimos. Eu acredito que esse mês de março vai ser um mês extremamente difícil. Muitas UTIs lotadas, muitos casos graves. Os casos agora estão aparecendo mais em jovem e com maior gravidade, Sim. evoluindo mais rápido. Então, isso pode ser perfil dessa nova cepa, dessa nova variante. Não vamos dar mole, vamos continuar com as 6 medidas de ouro, que seriam o uso de máscara, lavagem frequente das mãos, se não tiver água e sabão, usar o álcool gel, evitar aglomerações, preferir ambientes ventilados, distanciamento social de 1,5 m entre um e outro e evitar qualquer tipo de reuniões em lugares fechados, sempre optar por lugares ventilados. Abertos. Então essas são as 6 regrinhas de ouro: uso de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, ambientes ventilados, evitar aglomeração e distanciamento social. Essas são as 6 regras de ouro. E além disso, gente, tomar a vacina. A vacina é a única possibilidade que temos de fazer todo mundo, então, Que bom, se que vacinar. bom a senhora mesmo ter puxado esse assunto da vacina. Que ainda existe pessoas que fazem campanha contra. Pois é, isso me deixa É um absurdo. profundamente triste, porque, infelizmente, a gente está vivendo aí momentos ainda dentro dessa pandemia toda, politização de determinados temas que jamais deveriam ir para o lado político, muita fake news. Então, é verdadeiramente absurdo o que a gente vive hoje. A vacina é a única possibilidade de que a gente consiga vencer esse inimigo invisível. Nós, profissionais da saúde, estamos exaustos, estamos aí há 1 ano trabalhando. Pense naquele colega, naquele profissional, naquela pessoa que está dentro de uma UTI há 1 ano, cuidando das pessoas. Então, gente, vamos voltar a fazer o isolamento social, ficar em casa se não precisa, não há necessidade de ir para a rua, não saia, porque realmente teremos dias muito difíceis pela frente e nós, profissionais da saúde, estamos exaustos. Estamos muito cansados e precisamos que a população entenda, tenha essa empatia de se colocar no nosso lugar e realmente evitar que se saia de casa, só sair se realmente for preciso, procurar ficar dentro de casa para evitar essa transmissão ainda maior desses vírus. Se for sair, tomar todas as medidas de necessárias, segurança. né? Isso. As 6 regrinhas de ouro são válidas. Tem né? muitas pessoas que precisam estar Exatamente. trabalhando para o seu próprio sustento, mas ter essa responsabilidade, levar isso a sério, que eu achei que faltou um pouquinho nos últimos meses, houve aquela sensação de que a pandemia já acabou. E isso aí nos trouxe a essa realidade que a gente que hoje está é muito agora. pior, né? Porque você veja, quando a gente tinha, no início da pandemia, começava, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, estavam com cheio de casos, mas aqui ainda tinha pouco. Então havia aí um certo delay, um atraso para uma cidade, para outra. Agora não, o Brasil inteiro está cheio de muitos casos, com muitos óbitos, e realmente isso deixa a gente muito preocupado e nós precisamos fazer a nossa parte.
O governo federal tem que fazer a parte dele, arrumar vacina, distribuir essas vacinas para os governos federais e municipais, porque a vacinação é do município, né? Então precisa fazer com que a vacina chegue nos municípios e a sociedade civil precisa fazer a sua parte, que é manter todas as regras de higiene ali que a gente já conversou e procurar ficar em casa o máximo de tempo possível. Não tem lógica a gente passar num barzinho, tá lá lotado, cheio de pessoas sem máscara. Isso não é justo com o profissional de saúde, não é justo com quem está lá na UTI cuidando daqueles doentes todos, além de que essa pessoa que está no barzinho certamente ou vai se contaminar ou vai levar a doença para dentro de casa. Então, minha gente, por favor, vamos ter um pouco mais de empatia e pensar nesses profissionais, pensar nessas pessoas que têm mais risco. E lembrar que hoje a doença está acometendo mais os jovens. Jovens sem fator de risco e está evoluindo muito rápido. Então, gente, vamos ficar em casa, vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga ir estar aqui no próximo programa, daqui a alguns meses, falando de notícias melhores. Com certeza, doutora. Nós vamos na próxima entrevista, eu quero que já estejamos num momento diferente, muito, né? Melhor. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Exatamente. Doutora, surgiu mais uma... as doenças, nós iniciamos o programa falando de doenças raras, sobre diagnóstico, sobre essa atenção. Eu acredito que o momento da Covid já, causa um impacto muito grande para o diagnóstico de outras doenças, tratamento. Com certeza. Olha, a gente fala muito de Covid, mas não é só Covid aqui. Não, as outras doenças continuam. Então, tem muita gente morrendo do coração em casa, porque não vai procurar um médico. O diagnóstico de câncer de mama foi assim, explodiu no final do ano. Por quê? Porque muita gente ficou o ano passado todinho sem procurar o médico. Então, é importante que se faça, a gente está falando das doenças raras, muita gente com doença rara, o indivíduo com doença rara, dependendo da doença, se for pulmonar, por exemplo, como a fibrose cística, ele corre o risco, ele tem um risco maior de ter uma doença por Covid mais grave, porque a doença é eminentemente pulmonar em alguns casos. Então, certamente, muito se atrasou em diagnóstico das doenças raras, no acompanhamento dessas doenças, mas a gente precisa manter aí a normalidade. Então, fazer consulta, teleconsulta, não deixar de ir no médico, não deixar de fazer os exames. Então, muitas vezes o laboratório pode ir até a sua casa. Então, usar essas ferramentas que evitem com que o indivíduo se exponha, que saia de casa. Lá na Vida tem um sistema diferenciado, né? A gente ainda mantém drive-in. Isso, a gente faz o drive-thru. Aliás, estamos reimplementando o drive, né? Porque o número de pacientes aumentou muito. Então, até sexta-feira, a gente vai reimplementar o núcleo de Covid que o Dr. Germano criou lá. Então, a gente está criando lá um novo layout para esse núcleo de Covid, para o paciente chegar, ser atendido, tudo lá fora da clínica, em um ambiente bacana para o nosso paciente. Então, ele é atendido, já faz exame, faz tomografia, já sai com a prescrição e pronto. Então, resolve tudo lá. Em 2, 3 horas, ele consegue se consultar, fazer exame, fazer tomografia e sair com a prescrição. Então, e na segurança, né? Com certeza. Porque o que a gente precisa nesse momento é garantir a segurança, não só para o paciente, mas para quem está ali, para os nossos colaboradores e para os outros médicos. Com certeza, as pessoas precisam ter essa segurança em sair de casa até para se tratar, né, doutora? Com certeza. E ter o acolhimento, né? Porque hoje a gente tem muito medo dessa doença. Sim. E a gente precisa acolher esse paciente, mostrar para esse paciente que ele tem que tomar determinadas providências. Então, para evitar tudo isso, minha gente, vamos seguir as 6 regrinhas de ouro. Vamos repetir as 6 regrinhas, doutora? Vamos repetir, é isso aí. Uso das máscaras, não sair de casa sem máscara. A máscara precisa ser um acessório seu. Inclusive, tem alguns países da Europa, como a Alemanha, que é só N95, não aceita mais nenhum outro tipo de máscara. Então, uso de máscara, lavagem frequente das mãos com água e sabão, ou se não tiver álcool em gel. Distanciamento social, então manter 1,5 metro no mínimo entre uma pessoa e outra. Evitar aglomerações. Preferir ambientes ventilados, então vai sair, precisa encontrar com alguém, encontre num ambiente ventilado, mantenha distanciamento de 1,5 metro, use máscara, lave sempre as mãos e, por último, ao menor sinal de resfriado, se isole, faça uma teleconsulta, procure um médico, mas se isole. Não vá trabalhar, não vá para a escola, não vá para lugar nenhum se estiver sentindo uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de garganta, porque esse vírus,
ele se dissemina muito rápido, especialmente essa variante. E quanto antes detectar o Covid Muito e iniciar melhor. o tratamento, Muito melhor. As medidas são instituídas mais precocemente, com isso a pessoa fica melhor. com certeza. Doutora, foi maravilhoso o nosso bate-papo, como sempre. Bate-papo enorme, né? Isso, um Que programa bom. inteiro, mas com informações preciosas que precisavam ser, assim, passadas pela senhora, que eu tenho certeza que quem nos acompanha e já acompanharam as entrevistas anteriores estavam ansiosos para saber sua opinião, como eu. Que bom. Então eu fiquei fico muito por feliz isso. mesmo. Adoro sempre estar aqui, como eu falei no começo. Eu acho que aqui tem é muito legal. A gente vai conversando, nem vê o tempo passar. Sim. Me coloco inteiramente à disposição e eu espero realmente que os nossos ouvintes, o nosso público tenha entendido o nosso recado e realmente se conscientize da importância de se cuidar, de prevenir essa doença. Muito obrigada, doutora. E até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.